Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou falar sobre o livro A Reconvenção da Origem, a ilegitimidade de um Estado democrático de direito para aprovar o aborto, escrito pelo aniversariante do dia, Diego Galvão. Espero que dê para ver aqui pela foto dele. E Diego é um advogado, é um amigo meu, que escreveu esse livro, então ele vai tratar muito do aspecto jurídico da questão, mas não é um livro assim escrito exatamente para um público, né, de juristas, de advogados, juízes. Não, ele tem um interesse, ele tem um público-alvo mais amplo e pode despertar o interesse de qualquer um que esteja envolvido na causa pró-vida ou que seja contrário ao aborto, enfim. Então, uma breve explicação antes, né, do título. Reconvenção. Reconvenção é uma... Eu não sei, não tenho assim o domínio, né, do vocabulário jurídico, mas é como se fosse um contra-ataque, né? Então, se alguém é acusado de alguma coisa, vai ter a defesa, e aí ele vai, né, expor o seu lado da questão, enfim. Mas a reconvenção é quando, ao mesmo tempo disso, há uma espécie de contra-ataque, né, uma contra-acusação que é feita pelo réu. Então, foi justamente por isso, né, que ele escolheu esse título. É como se fosse o contra-ataque dos nascituros, ou seja, ele vai não apenas defender a posição dos nascituros, né, a posição dos fetos, dos bebezinhos, mas vai também lançar aí um contra-ataque à causa pró-aborto, né, pró-escolha, como diriam alguns, os abortistas, enfim. Então, a obra é dividida em 4 capítulos, e sendo que o primeiro deles, né, dá uma geral assim de quais são os principais argumentos utilizados por aqueles que são favoráveis ao aborto. E aí ele vai falar da questão do controle de natalidade, do aborto em decorrência do estupro, né? Ou seja, quando a mãe foi estuprada e aí ela decide abortar, o aborto como uma forma de evitar o sofrimento de uma criança, o aborto como questão de saúde pública, enfim, ele vai elencar todas essas posições e começa também a entrar numa discussão sobre o início da vida, que vai ser desenvolvida sobretudo no segundo capítulo, né? Porque ele mostra aqui umas correntes diferentes, né, divergentes com relação ao início da vida. Umas pessoas vão dizer que a vida começa quando o sistema nervoso do embrião se forma. Por quê? Porque se a morte de um ser humano ocorre quando o cérebro deixa de funcionar, portanto a vida deveria começar então quando o cérebro, né, começasse a funcionar, ou quando tivesse alguma coisa ali do sistema nervoso em formação já no embrião. Aí essa é uma visão. Tem outras visões que falam de que a pessoa precisaria ter algum tipo de consciência, né? Ou seja, não bastaria nem nascer, ela precisaria crescer um pouquinho mais e se reconhecer como indivíduo e outras coisas dessas, mas ele defende a chamada visão genética, que diz basicamente o seguinte: quando o espermatozoide se junta ao óvulo e forma um zigoto, ali nós já temos um ser humano. E para explicar isso, ele usa elementos da filosofia aristotélica, né, especificamente ato, potência e movimento. Eu vou explicar já já esses termos, e também a questão de substância e acidente. Pois bem, de que se trata, né, o ato, a potência e o movimento? O ato é, por assim dizer, aquilo que a coisa já é. E a potência é algo que ela pode vir a ser. Então, por exemplo, eu sou um homem adulto em ato, sou agora. Mas em potência eu sou um velho. Se tudo correr bem, né, daqui a algumas décadas eu vou ser um velhinho. E também sou um defunto em potência, ou seja, uma hora vai chegar que eu vou morrer. E aí eu serei um defunto em ato. Mas agora eu ainda não sou um defunto, sou um defunto em potência. Ou seja, é uma coisa que estará no futuro, que vai acontecer, ou em alguns casos que pode acontecer, e isso é algo que está em potência. E em ato é aquilo que já é. E o movimento seria a capacidade de passar do ato, aliás, da potência, perdão, para o ato. E a questão da substância e acidente também entra em consideração, né, nessa questão
sobre o início da vida, acerca do início da vida, porque quando uma pessoa fala, por exemplo, que você, quando era um feto, não era você, quando era um embrião, não era você, aí ela começa a falar a respeito de, digamos, das memórias que a pessoa tinha, então você não consegue traçar uma espécie de continuidade da atividade, né, das memórias, da vontade, dos atos da pessoa. Ele diz o seguinte: olha, essa coisa assim, você estar numa determinada fase da vida é algo acidental, mas aquilo que é substancial, ou seja, a essência do ser, não pode ser apreendida simplesmente de um momento isolado da vida, é algo que acontece na vida como um todo. Mais ou menos isso, né? Uma explicação um pouco capenga. Ele vai desenvolver isso daí de uma maneira muito mais lógica, muito mais racional, muito mais bem explicada do que eu estou fazendo aqui. Mas no final das contas o que ele vai dizer é o seguinte: já quando ocorre a fecundação do óvulo, ali nós temos um ser humano. Partindo também de um outro termo, né, usado por Aristóteles, a capacidade autopoética. E aí é justamente por isso que ele diferencia, né, a questão da morte cerebral e do início da vida, que não começa quando se forma o sistema nervoso, mas antes. Aí por quê? Porque a capacidade de autopoiesis, ou seja, autoprodução, o ser humano, ou ser, né, melhor dizendo, o ente, ele acaba se formando, digamos assim, num adulto, num homem adulto, numa pessoa adulta, ou mesmo numa criança. Isso daí depende muito do sistema nervoso. Mas no embrião, não. As próprias células conseguem, no zigoto, né, especificamente, as próprias células, elas passam a se dividir. Então ele já tem essa capacidade autopoética, e era justamente essa capacidade, né, o que vai determinar, quando cessa essa capacidade, é o que vai dizer quando a pessoa morreu. Enfim, isso seria, em linhas gerais, o que acontece no segundo capítulo aqui, o que é explicado nesse segundo capítulo. E no próximo capítulo, o terceiro da obra, é onde nós temos o grosso dos argumentos, porque é aí que ele vai atacar todas as ideias, né, favoráveis ao aborto, vai mostrar as suas falhas baseando-se nessa concepção da vida, né, se iniciando com a fecundação, e questiona, né, diversas dessas afirmações feitas pelas feministas. Então tem até uns trechinhos aqui que seria interessante de mostrar, principalmente na primeira seção desse terceiro capítulo, que diz: a mãe não possui o direito de dispor da vida do nascituro. E aqui ele vai analisar a questão, por exemplo, do aborto em caso de estupros, né, e outros. E veja só, né, temos aqui uma discussão também sobre a chamada causa do duplo efeito. E de que se trata isso daí? Um dos temas que seria mais controverso com relação ao aborto, né, seria o tal aborto terapêutico, o aborto para salvar a vida da mãe. Ele vai entrar aqui em maiores detalhes, né, dizendo que muitas vezes não existe essa tal necessidade, praticamente em nenhum caso, mas o que acontece quando realmente não há uma outra solução, né, uma gravidez ectópica e o bebê cresceu de tal forma que está prestes a romper a tuba uterina, né, a trompa de Falópio da mulher. Isso pode ocasionar um sangramento que vai matar não só ela, como também o próprio bebê. E aí ele fala da chamada causa do duplo efeito, que seria basicamente você escolher alguma coisa que tenha esses dois efeitos, sendo um bom e um mal, mas você não vai escolhê-las pelo efeito mal, você vai escolher por conta do efeito bom. Então a ação, aquilo que você planeja alcançar com aquela ação, é alcançada através do efeito bom e não através do efeito mal. E além disso, existe também algumas outras coisas para serem levadas em consideração, como por exemplo, o efeito bom deve ser pelo menos equivalente, ou preferencialmente até superar o efeito mal. Não adianta você causar um efeito devastador que vai ter um benefício muito pequeno. Enfim,
algumas coisas assim que poderíamos dizer que já entra um pouco no campo da teologia moral, né, que seria realmente bem analisada aí por essas pessoas. E aqui eu estou me referindo mais aos católicos, tá? Eu creio que seja uma terminologia mais especificamente católica, assim, de teologia moral, embora não tenha tanta certeza. Enfim, e ele continua, né, atacando diversos outros aspectos do movimento abortista, outras afirmações feitas por ele com relação, por exemplo, ao aborto ser uma questão de saúde pública. E ele mostra que não é bem assim, porque o número de mulheres que morrem em decorrência de aborto provocado, né, complicações causadas por conta de um aborto provocado, é muito pequeno em relação ao total de mortes, mesmo com, por exemplo, se comparado às mortes de gravidez, parto e puerpério, né? Se você pegasse todas as mortes nessa categoria, né, como está lá exposto no site do DataSUS, do Ministério da Saúde, vai ver que morre algo como 1.500 a 1.800 mulheres por ano, deve ser algo nessa faixa assim. Mas o número de mortes por aborto, e veja só, esse número de abortos já está incluído, né, nesse número maior de gravidez, parto e puerpério. Mas enfim, os números em decorrência de aborto giram em torno de 200 por ano, mas isso considerando aborto espontâneo, enfim, abortos legais inclusive, né? Há mulheres que morrem sim por conta de um aborto que tem o tal excludente de ilicitude, né, que é feito de maneira toda bonitinha, né, nos hospitais, enfim, não é o procedimento ultra seguro como os abortistas querem fazer parecer que é. E por fim, no quarto capítulo, nós temos o título aqui é O Estado Democrático de Direito e o Aborto. E aqui ele vai mostrar o que é esse tal Estado Democrático de Direito, né, uma combinação do Estado de Direito, digamos, o Império da Lei, com o Estado Democrático. E no Estado Democrático de Direito há, portanto, uma participação cada vez maior do povo no poder, né, na coisa pública, enfim. E como esse Estado não tem legitimidade para aprovar o aborto. E aí por quê? Porque o Estado Democrático de Direito tem que garantir certos princípios, né, relacionados às pessoas, à pessoa humana, né, vamos dizer assim, e dentre eles o mais importante é o direito à vida. E se você tem ali dois princípios que estão de alguma forma conflitantes numa dada situação, é necessário fazer aí uma harmonização disso daí, é um princípio da proporcionalidade, né, que se aplica para fazer a escolha adequada. Agora, como o direito à vida é o mais importante de todos os direitos, né, porque sem ele não há direito nenhum, então não há como o Estado Democrático de Direito legitimamente aprovar leis relacionadas ao aborto, porque isso daí seria você tirar um direito fundamental, o grande direito fundamental, de uma parcela da população em detrimento ou talvez em favor de outras. Então, no final de contas, né, seria justamente o que ele fala aqui, que o Estado Democrático de Direito não tem legitimidade para tal, e ele chega mesmo a dizer que o Brasil já começa a descambar aí para uma certa tirania, sobretudo uma tirania jurídica, né, porque os meios utilizados para a aprovação do aborto são frequentemente relacionados ao ativismo judicial. E se você não gosta dos membros de uma certa corte, né, que eles andam assim de toga, não vou nem falar o nome para não ter nenhuma censura aqui, ele também tem umas coisas bem interessantinhas para falar sobre esse pessoal. Pois bem, o livro termina com um apêndice que é uma entrevista aí que ele deu para uma aluna de direito, né, sobre um trabalho que ela precisava fazer com relação para uma cadeira, uma disciplina de direito penal, e aí ele deu essa entrevista e responde algumas perguntas aqui, que de certa forma é redundante, porque é aquilo que ele já trata no livro, mas ao mesmo tempo serve como uma espécie de grande resumo para você fechar a obra, assim, recapitulando os principais pontos que foram defendidos no livro.
Então, eu recomendo muito aqui A Reconversão da Origem, se você tem interesse nessa questão, né, do movimento Provida, se você quer conhecer mesmo os argumentos a fundo que são utilizados por esse movimento, aqui tem, sem dúvida, um livro muito bom. Então fique ligado nos próximos episódios aqui, que eu vou continuar falando de muitos outros livros politicamente incorretos como esse, e até a próxima. Valeu!